Então, nós vamos iniciar o nosso evento, Press Stars for Warness, que seria sobre softwares craqueados e cheat para jogos. Pode passar, Lucas. Então, quem faz parte da Hive Connect, pessoal? Né? No caso, sou eu, a Bárbara, que vocês já me conhecem. Eu atuo ali no SOC junto com o Lucas, o Paulo Valadão, que estuda comigo na PUC, e ele é entusiasta de tecnologia, assim como nós. A Letícia Merim, que ela é designer, então ela faz toda a parte visual. E a Hive, ela é uma comunidade aqui voltada para a cibersegurança até o momento. Então, todos vocês que quiserem estudar e compartilhar conhecimento com a gente, é só vir junto e nós temos vários eventos por aqui. Tentamos trazer 1 a 2 eventos por mês. E é isso que eu tenho para falar sobre a comunidade. Agora eu passo a palavra para o nosso palestrante. Obrigado, Bárbara. Que isso, achei que você ia me apresentar, vou ter que falar esse slide aqui. Que isso, hein? Então tá. Boa noite, pessoal, novamente. Se eu der leak de alguma coisa aqui, é porque não tô acostumado com o Discord, então tratem meu leak com carinho, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Hoje eu sou líder do Purple e do Blue lá na Softwall. Então eu sou formado em segurança da informação ali pela Positivo, tenho MBA na FIEP de Cybersecurity. Tenho um esse slide ele tá um pouco desatualizado, mas tenho um pouco mais de 10 anos de atuação com TI, um pouco mais de 10 anos ali com experiência em segurança da informação. Tenho algumas certificações já reconhecidas no mercado e minha paixão ali, o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, é questão de segurança de baixo nível, resposta a incidente, então eu gosto de perder o cabelo, me estressar às vezes. A parte de Purple Team, então quando a gente está falando de engenharia de detecção, aprimoramento de segurança, então é bem minha praia, engenharia reversa e análise de malware. A ideia dessa apresentação, dessa palestra para vocês, é entender que tem um público um pouco mais leigo, até que não tem muito contato com segurança, como também tem o pessoal técnico, que foi o que eu recebi de feeling da Bárbara, tá? Então, eu preparei essa apresentação pensando em nivelar um pouco o conhecimento de todo mundo. Então, vocês vão perceber que no início tem bastante a base do que a gente vai falar. E um pouco mais para frente ali a gente vai avançando, vou mostrar algumas coisas práticas. A ideia é chegar numa demonstração ali de risco, de ataque, de como responder um incidente com alguns, de acordo com o tema que nós vamos conversar. Caso vocês tenham dúvida, pelo que eu entendi, vai ficar para o final, tá bom? Então vão anotando aí, sem dúvida. Anotem para metralhar aí essas perguntas, beleza? E queria também agradecer essa oportunidade aí da Hive Connect. Obrigado, Bárbara, obrigado pessoal todo da Hive. Vai ser uma honra apresentar isso para vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento, beleza? Então vamos lá, segurança da informação. Então, para quem não conhece, de uma forma bem resumida e simplista, ela possui três pilares, né, esses três pilares da segurança da informação, onde é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, quando a gente está falando desses pilares, olhando para confidencialidade, seria o quê? É algo que você não quer mostrar para outra pessoa, então algo confidencial. Você precisa garantir que esse pilar não seja derrubado quando você estava falando de segurança da informação. Integridade. Integridade vou dar um exemplo para vocês, um arquivo que ele foi modificado, por exemplo. Se ele foi modificado, ele não está mais íntegro, tá? Então a gente precisa, na segurança da informação, garantir também que esse pilar ele não seja derrubado. E a disponibilidade. Então você precisa ter alguns serviços disponíveis, garantir isso para seus clientes. Então, se você tem algum serviço, digamos um e-commerce que trabalha ali 24 horas, ou qualquer outro tipo de serviço, você precisa garantir que as pessoas consigam acessar esse serviço. Então você precisa garantir que esse pilar da disponibilidade continue de pé, tá? Quais são as ameaças e motivações? Então, muitas vezes, quando a gente fala de hacking, a gente pensa em Black Hat, pensa, pô, os caras querem meu dinheiro aqui de qualquer jeito. É aqueles caras ali com a máscara da Anonymous ou de capuz num porão, mas não é bem assim que funciona. Então, existe sim o Black Hat, geralmente é aquele que quer trazer os benefícios para si mesmo, né? Muitas vezes dinheiro, ou até mesmo notoriedade, mas existem outros tipos de agentes quando a gente está falando em cybercrime.
Um deles seria o Anonymous, como eu mencionei para vocês, quando se fala de hacktivismo. Então, muitas vezes visa bastante a parte governamental, tá? Então, através de protestos e tudo mais. Os Script Kids. Então, Script Kids, quando a gente está falando de Script Kids, não é bem crianças, como deve se imaginar. Mas Script Kid nada mais é do que uma pessoa que está entrando ali na área de segurança, muitas vezes sai testando ferramenta à torta e à direita, no site alheio. Então começa, eu vi aqui um Nmap, eu vi aqui um Metasploit, eu vou começar a testar em todos os sites que eu ver pela frente para ver se eu consigo colocar em prática aquilo que eu aprendi, ou até mesmo testar algumas coisas, né? Então esses são os Script Kids. E aí entra os profissionais também, né, da segurança. Então, desde Red Team, Blue Team, Purple Team, os outros times que possuem o seu lugar quando a gente está falando de pessoas que conhecem segurança da informação, porém para o lado bom da força. Então, trabalha em prol da segurança da informação das organizações e das pessoas. E quais são as motivações desse hacker? Então, muita gente vai pensar, pô, é financeiro, os caras querem meu dinheiro e é isso. Mas não é bem assim que acontece. Então, a gente consegue ver ali que financeiro, uma das motivações é o financeiro realmente, mas ele está com 19%, né, do alvo das motivações. A gente possui valores e princípios. Então, digamos que, eu não gosto dessa organização, ela não sei, fere a natureza ou fere alguns princípios que eu não concordo, então eu vou atacar essa empresa por isso. 1% é por notoriedade no meio hack, então, pô, preciso conseguir algum feito para ser notado pelo pessoal. E o maior número é por diversão, então tem 51%. Então, a gente consegue notar que esse 51% acaba sendo maior pelo fato da pessoa gostar realmente daquilo que está fazendo. Então, pô, eu vou tentar hackear esse site somente porque vai ser divertido, quero me provar que eu consigo fazer. E nisso a gente consegue ver um âmbito muito grande de ataques acontecendo no mercado. E daí a gente deve pensar, pô, mas a gente tem tanta tecnologia, IA, e as empresas agora estão investindo em firewall, antivírus de última geração com machine learning, por que que continua aumentando? Por que que o mercado de segurança da informação continua tão rico, né? Então a gente consegue ver que está cada vez crescendo mais. Hoje em dia, até estava comentando com o pessoal lá, hoje em dia a gente vê que nas escolas técnicas ali já tem segurança da informação. E antigamente a gente não via isso, né? Era difícil já de se encontrar um estágio na área, por exemplo, ou de encontrar uma graduação, uma pós-graduação na área de segurança da informação, que hoje em dia já mudou bastante, né? Então, uma dessas modalidades, o motivo disso, né, é o Ransomware as a Service. Então, como que era antigamente? Vocês podem olhar nessa imagem aí à esquerda, que antigamente o grupo ou o hacker, ele criava o seu malware e distribuía ali para sua vítima, para o seu alvo, tá? Simples. Funcionava dessa forma. E hoje em dia isso já funciona como um serviço onde esse grupo ou esse hacker ele distribui para os seus afiliados ou vende ou solicita ali a cada vítima que você conseguir eu quero uma porcentagem e tudo mais, vaza código por querer, e cada um desses afiliados possuem as suas vítimas. Então, o ataque aumentou muito, então é em larga escala hoje em dia. E é por isso que a gente consegue enxergar que o mercado de segurança da informação ele está tão sendo abraçado e necessário nos dias de hoje. E quais são as formas mais comuns de comprometimento? Eh, então eu mencionei que tem o Ransomware as a Service, as empresas realmente elas estão se fortalecendo, estão tendo um mínimo de conscientização dentro das organizações, estão tendo um nível maior de maturidade, mas quais são essas formas mais comuns que a gente continua enxergando independente dessa maturidade? Então são as vulnerabilidades não corrigidas ou não identificadas. Então muitas vezes as empresas ali não contratam um serviço de Red Team, por exemplo, para ter uma visibilidade ali do seu ambiente.
Credenciais fracas ou vazadas, isso aqui por experiência, inclusive tem um pessoal aqui na palestra que também tem essa experiência, que muitas vezes você chega em organizações multinacionais, gigantescas, e as credenciais era nome da empresa, arroba 2025, arroba 2020, arroba 1234. Então é um ponto bem comum e você deve. O pessoal geralmente fala capaz que isso acontece, mas acontece muito, né? Então, as credenciais, tanto vazadas quanto fracas, uma política de senha fraca, é algo bem comum da gente encontrar eh, através do ambiente que nós estamos testando ou avaliando. Inclusive, se um Red Team consegue encontrar isso, um atacante também consegue. Outra forma é as ameaças internas. Então, um funcionário ali que está descontente com seu trabalho, ou recebe uma proposta, por exemplo, de um atacante, te dou 50.000 se você plugar um pendrive em um determinado servidor, ou se você compartilhar comigo a sua credencial de alguma aplicação em específico, tá? Então isso acontece bastante, inclusive teve um caso recente relacionado a isso. E o mais conhecido, que eu acredito que nas maiorias das palestras vocês vão perceber que é mencionado, é a engenharia social. Então, hoje, como as pessoas continuam sendo o elo mais fraco, então as empresas elas investem em Firewall, em XDR de última geração, mas esquecem da conscientização das pessoas. Então, continua sendo o tendão de Aquiles da segurança da informação. E os atacantes, eles sabem disso e vão continuar explorando e utilizando da engenharia social. E não somente, e quando eu falo engenharia social, não é somente, vou te mandar um phishing, que inclusive estão bem mais avançados com a utilização da inteligência artificial, mas também eu encontrar vocês num barzinho, numa cafeteria e começar a trocar ideia. Opa, descobri ali que a Bárbara tem uma comunidade, a Hive Connect, tem esse pessoal que trabalha com ela, qual que é os acessos que ele possui. Então começa a coletar esse tipo de informação e através disso vai fazer um OSINT, vou procurar as redes sociais dessas pessoas, até conseguir eh, ter esse leque gigante de ataque e conseguir atingir o seu objetivo, tá? Opa, acho que eu passei um aqui. Tá. Uma ferramenta bem, eu acredito que uma grande maioria já conhece, que é o Shodan. Essa ferramenta ela funciona como um buscador, tipo um Google da vida, mas ele, ao contrário de você buscar sites, aplicações, geralmente você busca tudo aquilo que está indexado para a internet ou já foi indexado em algum momento. Esse buscador você consegue encontrar essas aplicações, consegue encontrar as portas que estavam abertas, o que estava rodando, certificado e tudo mais. Então, te dá um leque bem grande para você buscar essas informações, tanto para o bem quanto para o mal. Por que que eu estou trazendo isso logo depois de falar das formas mais comuns de comprometimento? Se vocês repararem nessa dork que eu utilizei no Shodan, a gente conseguiu encontrar um servidor de VMware que ele tinha sido atacado ali por um ransomware. Até para contextualizar para quem não conhece, tá? Um ransomware nada mais é que um malware que sequestra seus dados. Então ele vai criptografar todos os seus dados e vai solicitar um resgate em troca desses dados, como nesse exemplo. Então, esse aqui é o exemplo anterior, tá? Acessando ele, você consegue encontrar a mensagem de resgate. Então você consegue ver ali Security Alert, nós hackeamos sua companhia com sucesso, todos os arquivos ali foram roubados e criptografados. E para isso, para vocês recuperarem esses arquivos, vocês vão ter que pagar uma quantia em bitcoins. Inclusive tem ali a carteira ali do meliante, onde você pagaria para ele e ele retornaria ali eh, o seu, os seus arquivos. Inclusive nas notas ali até, entre aspas, te dá uma ajuda falando, então você está com SSH aberto, o firewall tá desabilitado. Ele te dá um mini relatório ali de algumas coisas para comprovar e, entre aspas, fazer que está te ajudando. Essa estratégia ela vai muito para demonstrar, opa, ó, eu te hackeei e se realmente você me pagar, eu vou devolver os seus dados. Eu estou até te mostrando aqui que você tem vulnerabilidades, como que eu consegui isso, vou até te ajudar nisso. Então, é uma estratégia para cada vez mais conseguir que as empresas realmente paguem por esse resgate, tá? Existe uma forma de comprometimento que eu não mencionei, porque
você não encontra geralmente nas palestras, que é o tema dessa palestra em si, tá? Que são os softwares, craqueados e os cheats para jogos, tá? Mas daí eu vou deixar para falar um pouco mais para frente. Mas beleza, fui atacado, e agora, né? Então a partir do momento que você não seguiu as boas práticas, sofreu um ataque de engenharia social ou possui vulnerabilidades, você foi atacado, o que que você faz? Liga para o bombeiro? Quais são as ações que você deve tomar para poder se recuperar, sair desse momento difícil? Isso falando tanto para a pessoa física quanto para empresa, para pessoas jurídicas, tá? O correto, tá, é você seguir um framework que é a NIST de resposta a incidente. Então, antes de tudo, existe o pré-incidente, onde você identifica, tem um planejamento, um treinamento para poder entender como que esse incidente aconteceu. Caso esse incidente ocorra, como que você vai se portar, quais são as ações padrões que você deve seguir, tá? Que a gente chama de playbooks. Então, algumas ações preparadas para caso isso aconteça. Durante o incidente, o primeiro passo é a contenção. Então você vai utilizar ali alguma forma de contenção para poder limitar e mitigar que esse ataque se espalhe no seu ambiente. A erradicação, então você identifica onde que está a causa raiz, se existe persistência, e você erradica realmente esse mal do seu ambiente. E por final, a recuperação de todo o seu ambiente e as lições aprendidas. Então, as lições aprendidas, acredito que é um dos pontos mais importantes junto com o treinamento, que é onde você vê o que que você pecou, tanto durante as respostas a incidentes, como também para você identificar portas que ficaram abertas no seu ambiente, processos que não estão dando tão certo na sua resposta. Então, é um ponto bem importante, tá? E aí a gente entra em uma das formas mais comuns, porém que é difícil o pessoal comentar, que é o risco de utilizar softwares craqueados. Esse é um ponto que eu resolvi trazer isso para a palestra, pelo fato de encontrar tanto em resposta a incidente, como também em pentest. Então a gente está fazendo um pentest, por exemplo, você vai lá e encontra um software lá que claramente é pirata, ou o antivírus que ele está... O antivírus não, o Windows que ele está foi utilizado um cracker nele, um Office. Então é bem comum de se encontrar. Como também em resposta a incidente. Então, alguns casos que eu já vivenciei em que investigando, tratando toda, seguindo a niche, toda a resposta a incidente, você encontra lá que a causa raiz foi um crack do AutoCAD, por exemplo. Aí você acaba encontrando lá que o malware veio através desse crack e foi instalado pelo Joãozinho e comprometeu toda a empresa estava tendo que pagar milhões em resgate. Daí ficou, sei lá, não sei quanto tempo indisponível. Um bem conhecido, que eu acredito que boa parte aí deve conhecer, inclusive com quem já pelo menos formatou um computador ou fez um suporte, deve conhecer, é o KMS Pico. Tá? O KMS Pico nada mais é do que uma ferramenta de ativação do Windows e do Office. O único problema desse KMS Pico é que ele possui um minerador dentro dele. Então, a partir do momento que você instala, que você craqueia ali seu Windows, craqueia o seu Office, ao mesmo tempo você está minerando e perdendo credenciais de navegador, exfiltrando dados para um atacante. Então, muitas vezes você percebe que, pô, eu formatei meu computador esses dias, ou formatei o computador do Joãozinho esses dias, e eu percebi que tá ficando lento demais. Cara, tá lento, eu acabei de formatar, não sei o que que tá acontecendo. Se foi com o KMS Pico, você já tem uma explicação, tá? E o problema disso que é muito fácil de conseguir, então você não precisa fazer uma ação mirabolante para poder encontrar esse software e ativar o seu Windows ou ativar o seu Office. Você digitou KMS Pico no Google ali, você já encontra aonde baixar, como instalar, então tem o manual, tem todos os passos, inclusive tem alguns que vocês devem encontrar, não somente com o MS Pico, mas que informa, você precisa desativar o seu antivírus antes de instalar, antes de utilizar esse software. Né? Então já é meio suspeito, né, quando se trata de desativar o meu antivírus. E o hacking para jogos, tá? Então eu resolvi trazer também o hacking para jogos porque eu fiz uma POC, acho que um ano atrás mais ou menos,
E também por encontrar em ambientes corporativos, principalmente quando você está realizando um serviço de Red Team, eh, Counter-Strike Portable, para poder bypassar a segurança da empresa, ou algum hack para GTA V. Então a gente encontra bastante no ambiente corporativo. Então o pessoal ali nas horas vagas quer jogar um pouquinho, acha que está sendo esperto e às vezes pode acabar comprometendo a empresa. Tá? Então eu resolvi trazer esse tema para mostrar um pouco dos riscos disso, que vocês vão conseguir ter isso bem claro, na demonstração, e também para vocês entenderem, beleza, antes de baixar qualquer hacking, de eu querer me sobressair contra o meu amiguinho, eu vou pensar duas vezes. Então, se eu conseguir deixar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para mim já tá valendo demais, tá? Então tem algumas notícias, uma é bem recente, inclusive. É, Por exemplo, na esquerda ali a gente consegue ver que jogadores são enganados para baixar malware baseado em Lua por meio de mecanismo de script de trapaça. Então, o cara ele lá utilizava um script para poder utilizar seu hacking, mas na verdade era um malware que estava se aproveitando dessa fragilidade do usuário, a não conscientização dele. E aqui no computador, aqui no notebook, a gente consegue ver um caso bem recente que um hacker conseguiu infectar um jogo grátis num patch de atualização na Steam, com um malware que roubava, filtrava os dados ali. Então era um ladrão de dados e ele ficou por um bom tempo ali na Steam. Inclusive teve um caso ali de uma pessoa perder uma boa grana ali em Bitcoin, a pessoa estava guardando para um tratamento de saúde e tudo mais. E foi um caso recente, então foi ali do dia 24/7 essa postagem. E aí eu trouxe a minha POC, tá? A POC é em cima desse jogo que ele é open source, então eu não cometi nenhum crime modificando ele, tá? É o The Battle for Westnorth. Esse jogo ele é bem bacaninha ali, ele é um jogo que você joga por turnos, um jogo de estratégia, onde você vai fazendo algumas atividades, consegue recrutar sua tropa, e precisa eliminar o exército inimigo ou outros exércitos, tá? Então ele tem uma, es- uma lógica meio que simples, mas que você consegue jogar online ali com seu amigo. E é tipo um Age of Empires, só que por turno, Civilization, algo do gênero, tá? E aí eu criei essa POC. Então, como que funciona a POC? É, No jogo em si, para você recrutar, você precisa de ouro. Deixa eu até voltar essa imagem aqui. Vocês podem notar que ali a gente possui 24 de ouro e a partir do momento que você recruta, você perde esse ouro. Então eu fiz uma engenharia reversa ali no jogo. Mudei algumas funções ali para não debitar mais esse ouro. E a partir desse momento você consegue comprar tropas infinitas. Então você faz o path dele. E a partir do momento você já tem um hacking pro The Battle, The Battle for Westnorth. Beleza? Eu vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Compartilhar a tela do servidor aqui para mostrar ao vivo para vocês e vocês vão ter uma noção melhor também de como que isso funciona e tudo mais, tá? Daí é agora que eu vou dar o link, tá, galera? Calma lá. Bárbara, consegue me avisar na hora que estiver aparecendo aí, fazendo favor? Dá pra ver já. Ah, beleza. Então vamos lá, esse aqui é o jogo, tá? Ele é um portable, você não precisa instalar e tudo mais. Mas antes de iniciar ele, eu sou esperto até demais. Eu vou rodar um scan aqui nele, porque eu baixei um hack para jogo, né? Então eu preciso rodar um scan nele pra gente garantir que eu não tô pegando nenhum vírus perdido por aí, tá? Então vou selecionar a pasta inteira aqui. Até ontem ele não estava detectando nada, então vamos ver.
Lembrando que eu tô usando o Windows Defender ali padrão mesmo do Windows, tá? Pelo fato de ser um laboratório, mas há um tempo atrás eu joguei em um site de antivírus que não distribui para os fornecedores e somente 3 antivírus tinham detectado, tá? Segura esse bypass aí do homem. Beleza, rodou aqui, teve 2.200 bom, teve um número aqui grande que rodou em o Defender. E aqui tá o jogo, e como eu sou esperto, mas nem tanto, eu vou rodar como administrador, né? Vou rodar ele como administrador. Vamos começar qualquer partida aqui só para verificar se realmente está funcional ou não. Beleza, entramos no jogo. Podemos ver que temos 75 de ouro ali em cima. Vamos comprar aqui, deixa eu ver. Cara, eu gostei desse mago aqui, eu acho que eu vou recrutar um mago. Recrutei um mago e continuo com 75 de ouro. Pá, mas eu vou testar de novo, né? Vai que foi só o acaso. Então vamos pegar aqui essa xamã élfica aqui que vai ter pra ninguém. Recrutado e continuo com 75 de ouro. Então beleza, opa, Joãozinho aqui tá feliz demais. Funcionou o hack, agora eu vou chamar todos os meus amigos pra jogar. Não vai ter pra ninguém, agora eu consigo desfrutar do joguinho e me sobressair facilmente. Porém, entretanto, todavia, eu preciso compartilhar minha outra tela com vocês agora, tá? Depois eu consigo só substituir aqui. Me avisa aí, Bárbara, fazendo um favor. Aí acho que tá na tela do Kali agora. Perfeito. Então aqui, como vocês podem ver, tem uma conexão, tá? Essa conexão a gente consegue interagir com ela. Essa ferramenta nada mais é que um C2, até para quem não conhece, um C2 é um comando e controle. Então, a partir do momento que você consegue comunicar com alguém, então a- o Joãozinho aqui iniciou o jogo, eu consigo executar comandos dentro do computador do Joãozinho. Então, se eu der um ls aqui, ele listou a pasta que está o jogo. Então, a gente já tem um acesso dentro do computador do Joãozinho. Se a gente der um netstat, tá dando para enxergar tranquilo aí, Bárbara? Assim, tá dando pra enxergar, Lucas. Tá, beleza. Se a gente der um netstat, a gente consegue notar que tem uma comunicação. Esse aqui é minha VPS, não ataquem, por favor, tá? Sejam bonzinhos. Mas tem minha VPS aqui, e ele está comunicando na porta 443 com o S9, né? O cheat code aqui, o S9.exe. Então, o jogo em si está comunicando com, com a minha VPS estabelecendo conexão. Então a gente pode fazer qualquer ação. Então vamos tirar uma foto aqui do computador para ver se eu realmente estou tendo acesso, se não tem algum impeditivo. Lembrando que o Defender ele está ativo lá, a gente rodou o scan e tudo mais. Se a gente vir aqui em loot, a gente tem a imagem, olha, ele tá no jogo, ó, o Joãozinho tá jogando, cara. Tá se divertindo lá com o cheater. Então a gente tem acesso total. Se a gente quiser vir aqui no File Explorer, então a gente começa a mapear os arquivos dentro do computador do Joãozinho. Então, eu quero baixar algum arquivo do Joãozinho aqui que é sigiloso, eu quero executar alguma coisa. Então, o céu é o limite agora para o atacante. Então, digamos que o Joãozinho, a diversão do Joãozinho ali vai ser passageira, tá? A partir do momento que ele confiou que ele ia conseguir utilizar um software craqueado ou um cheater de jogo de graça, né? Então nada é de graça, né? Então realmente o atacante ele vai ter o seu objetivo em cima disso.
ele já vai pagar com esse preço. Então, nesse caso em específico, é uma conexão reversa. Então, a gente tem conexão com o computador, mas poderia ser um ransomware, poderia ser um arquivo que fica exfiltrando dados, poderia ser um minerador. Então, vai muito da estratégia. E lembrando que não necessariamente precisa ser um jogo. Pode ser também um software, um AutoCAD, Lumion. Então, existe diversos softwares aí de empresas que as pessoas utilizam de forma craqueada, principalmente Photoshop. Então, você utiliza esse software, saibam que o Defender, principalmente, ele é uma camada de segurança, é importante. Mas ele não é uma bala de prata. Então, a gente consegue ver que ele está ativo e, mesmo assim, o atacante aqui tem acesso total na máquina do Joãozinho aqui, né? Então, a gente conseguiu comprometer independente, tá? Deixa eu voltar aqui para tá aqui para o slide, até para eu conseguir explicar para vocês um pouco desse ataque, como que funcionou, o bypass também. Beleza, eu acho que foi, né, Bárbara? Isso, voltou os slides. Coisa boa. Então, beleza, a gente já conseguiu entender que realmente o, o jogo, o hack do Battle for Westnorth, ele funciona, coisa boa, cheat gold infinito, mas com isso o atacante ele tem o seu acesso e consegue comprometer a máquina lá, utilizar. Digamos que esse jogo ele foi aberto ali dentro da organização, né? A gente vê bastante isso com CS Portable, por exemplo. Digamos que foi utilizado ali o hack, alguém utilizou esse jogo portable dentro da empresa. O atacante ele já começa a utilizar ferramentas como Mimikatz, coleta de credenciais ali, é, começa a conseguir a domain admin, e com isso o céu é o limite, tá? Para vocês entenderem como que esse ataque funciona, eu preciso levantar algumas bases para vocês, tá? Por exemplo, o que é uma DLL? DLL é como essa imagem está representando, nada mais é do que uma biblioteca. Eu utilizei um exemplo até na operação com o pessoal esses dias que eu acho que ficou bacana para entender. Então, vocês conseguem pensar a DLL como se fosse uma caixa de ferramenta comunitária, onde tem diversos mecânicos ali que vão utilizar dessa caixa de ferramenta e vai tirar essas ferramentas lá de dentro para utilizar e devolver. Então, a DLL é basicamente isso, só que lá dentro ela possui funções de vez de ter essas ferramentas. Então, você não precisa desenvolver um software e você precisa utilizar uma função, por exemplo, printf, né? Então você quer escrever alguma coisa, você consegue chamar alguma função ali de dentro da própria DLL. Então, virtual alloc, que é alocar espaço na memória, enfim, você consegue utilizar as APIs do Windows, não são as funções dentro dessas DLLs, para você conseguir utilizar isso nos softwares de vocês. Com isso, a gente precisa entender o que é o DLL hijacking. O DLL hijacking nada mais é do que um programa tentando carregar uma biblioteca falsa, só que em um ponto que ele seja carregado antes da original. Então é um roubo de DLL. Então, você tenta enganar esse programa com essa DLL falsa. Então, esse jogo específico possui uma DLL, eu vou lá e troco essa DLL e você consegue fazer que execute a função que você queira, né? Então esse é o DLL hijacking. Por que que esse ataque ele não é tão efetivo? A partir do momento que você só substitui essa DLL, o jogo ele não vai funcionar, ou o software não vai funcionar, porque não possui mais aquelas funções originais. Então, o teu software precisa daquelas funções para poder funcionar perfeitamente. Como vocês viram, o jogo estava funcionando liso. Então não tinha nenhum problema. Tirando minha internet estava meio ruinzinha, o jogo estava liso. Então esse ataque ele não é tão eficaz, ele é barulhento. A pessoa vai abrir o cheat de jogo, vai dar erro, falar, opa, vou formatar meu PC que tem alguma coisa errada aqui, certo? E com isso entra o DLL proxy, né, ou sideload. Então o DLL proxy, ele é uma técnica um pouco não, ela é bem mais avançada que o próprio DLL hijacking. Então você vai utilizar,
da DLL original, né. Então, primeiro passo, você precisa saber qual que é uma DLL necessária para o jogo funcionar. Então, existe várias formas, você possui o Process Hacker, ou vai testando uma por uma até o jogo crashar, enfim. Você verifica que aquela DLL realmente, sem ela, o jogo não funciona, ou o software não funciona, e você transforma ela num proxy. O que seria isso? Você vai pegar o seu. Tô apontando aqui, não sei nem se vocês estão vendo, tá? Não dá para ver direito, mas enfim. Você vai utilizar essa DLL para poder direcionar para uma DLL maliciosa. E nessa DLL maliciosa, você vai ter todas as funções originais do jogo ou do software. Então, uma chama a outra, porém ela inicia algum shellcode, algum binário, algo malicioso no meio disso, desse processo. Então ele executa algo a mais, porém mantém isso num. Ele mantém isso dentro da DLL. Desculpa, buguei porque eu li a mensagem, o chat. Mas não é tipo um dropper. O dropper, basicamente, você executa um malware para trazer para o outro. Aqui você só faz a passagem de função, tá? Mas daí no final ali eu explico certinho, caso ainda tenham dúvidas, beleza? Então, como que funcionou esse ataque de DLL proxy? Inicialmente, o primeiro ponto de execução seria a pessoa, né, o usuário, que ele vai baixar algo que pode ser perigoso, né, potencialmente perigoso. Então ele baixou esse crack para o jogo, esse cheater para o jogo, e lá dentro tinha alguma DLL que realmente estava fazendo proxy para alguma maliciosa. Essa técnica, ela faz o ela faz basicamente o proxy junto com o shellcode encriptado para poder fazer o bypass da solução de segurança, tá? Aí depois pode ter Mimikatz, pode ter Credential Access, igual eu mencionei para vocês, screenshot. Então, o que o atacante quiser fazer, ele vai fazer ali a partir desse momento. E a comunicação é através do C2 do Havok, né? Então, uma coisa liga a outra, tá? E sim, Bar, eu tô com frio aqui. Tô representando o Hive Connect, mas tô com frio. Nesse caso seria o Lucas lá, o Lucas Amorim tremendo frio lá, se mordendo pra te fazer as perguntas, que eu sei que ele deve estar doido com um bloquinho de nota lá, anotando umas 20.000 coisas pra te perguntar. Eu quis falar que ele que Vai tá chegar. tremendo frio lá pra perguntar as coisas. Vai chegar, vai chegar. Então, beleza. Aí, a partir do momento que vocês entendem como que chegou, como que funcionou esse ataque em si, como que funcionaria isso numa investigação, né? Então, se possui alguém que está interessado, por exemplo, trabalhar num SOC, num Purple Team, fazer C-Search, analista forense, enfim, ter uma ideia de como que funciona uma investigação em cima disso e também para eu conseguir explicar algumas coisas para vocês em relação a esse tipo de ataque, tá? Como que funciona esse forense digital numa resposta a incidente? Então, assim como vocês entendem que numa série do CSI, por exemplo, que vocês enxergam um policial lá colocando a luva e coletando evidências para não perder a integridade dessas evidências e tudo mais. Na forense digital é a mesma coisa. Então a gente precisa realmente isolar a área, coletar essas evidências, seguir cadeias de custódia. Então a gente precisa tirar a hash para garantir a integridade. Precisa identificar quem que foi o analista que coletou, o porquê que coletou, o horário. Então são diversas informações que precisa coletar para garantir a integridade dessas evidências. Aí depois entra a fase de examinar esses dados, identificar, encontrar 3 pontos importantes. O que causou, quem causou e por onde chegou, né? Como que foi feito toda essa ação. Então a forense digital ela consegue analisar esses 3 pontos, que é importante para garantir um bom relatório na hora de você conseguir entregar. Tá? Aí você passa por toda essa análise e depois entrega os resultados obtidos. Então, você redige o laudo. Por que eu digo laudo? Muitas vezes você precisa enxergar essa forense digital. eh, eu vou dar até um exemplo para vocês. Digamos que um funcionário ali teve um vazamento, né? E esse funcionário foi acusado de coletar, sei lá, US$ 200.000 de uma empresa. Tá?
Isso é um exemplo fictício. A partir do momento que isso acontece, uma empresa vai lá e dá um justa causa nela. Pô, essa mulher tá me roubando, o que que ela fez? Saiu da conta dela. Vai lá e dá uma justa causa nela. Ela vai lá, como ela não fez nada ou fez, ela vai lá e começa a processar a empresa. Nisso pode ser contratado um analista forense para identificar se realmente foi ela, como ela fez, e como e para onde foi tudo isso, para você chegar à causa raiz de tudo isso, tá? Então, perante um juiz, você precisa garantir toda essa cadeia de custódia para chegar lá e você mostrar uma evidência e ela estar íntegra, né? Então, por isso que a gente falou bastante do pilar de integridade. As evidências precisam estar íntegras para ser válidas judicialmente, tá? Então, por isso que é a importância da forense digital, principalmente em uma resposta a incidente, quando a gente está tratando de um ransomware, está tratando de um vazamento ou algo do gênero. Eu trouxe um caso que, inclusive, ele foi um desafio que precisava ser realizado. Nesse caso, até para contextualizar vocês, você precisava coletar, você está fazendo uma investigação forense de um atacante, de um hacker, e você encontra uma multa e você precisava identificar a placa desse carro, até para você começar a chegar mais perto desse atacante. E foi utilizado uma. Não, não foi da empresa, cara. E foi utilizada uma técnica para poder enxergar e mudar o ângulo dessa imagem, tá? Então vou até dar play aqui. Você faz uma correção de perspectiva, tá? Então a gente tem aqui a placa. Dando um zoom até você consegue ter uma ideia, mas ela não é válida perante uma, uma evidência jurídica, né? Caso você precisa comprovar que realmente é ela. Então a gente utiliza essa atividade, essa execução de correção de perspectiva. Então a gente circula a parte ali, destaca a parte que a gente precisa mapear. Mapeia e aqui a gente já consegue enxergar a placa definitivamente. Agora sim a gente consegue ter uma visão de qual é a placa ali do meliante. Então, a forense digital, ela parece ser simples, mas ela não é tão simples quanto parece, tá? E sem contar que eu não sei vocês, mas é bem empolgante para mim. Tenho bastante. Tem um pessoal aí que é bem zica em forense que trabalha ali comigo ali, que inclusive um deles foi e que executou essa demonstração aqui, tá? E a gente consegue ter uma visibilidade dessa forma. Então, você precisa chegar no atacante, beleza. Durante essa investigação, você vai procurar chaves de registros, você vai procurar EVTX, você vai procurar imagens. Você se batendo com uma imagem como dessa, você já entende que você precisava muito dessa placa para poder identificar o cara. E uma das ações seria essa técnica em específica. Beleza, vamos falar de memória volátil para eu começar a explicar o ataque anterior. Memória volátil nada mais é do que a primeira coisa que você deve coletar durante uma análise forense. Então, a coleta forense ela tem que começar pela memória volátil. Por quê? Porque ela é volátil. Então, se você desligar um computador, um servidor, essa memória, essa evidência, ela se perde. Tá? E o que acontece muito numa resposta a incidente. Então, o que seria memória volátil? Nada mais é do que uma memória RAM, por exemplo. Então, quando você está utilizando o seu computador, vou dar um exemplo aqui. Eu estou com os servidores abertos, estou com o laboratório, PowerPoint. Se eu preciso fazer uma coleta, fui atacado por algum motivo, eu preciso fazer uma coleta no meu computador, o ideal seria eu desconectar a rede para fazer a contenção, né, ou isolar via um XDR da vida, e aí iniciar a coleta da memória. Porque na coleta da memória você consegue encontrar DLL, você consegue encontrar injeções, processos que estavam rodando, mensagem instantânea,
Por exemplo, estou conversando no WhatsApp, você consegue coletar, a gente consegue coletar que eu estava conectado a um palco do Discord, qual que é a comunidade. Então a gente ia conseguir diversas informações, inclusive em caso de malware, a gente ia conseguir identificar quem que executou. Então a gente chama até de coleta quente, que é quando o computador ali, a máquina está em live, ela está viva, ela está trabalhando. Você consegue coletar tudo isso em tempo real. Agora existe também a coleta da memória não volátil. Quando a gente está falando de não volátil, a gente está falando do HD, do SSD. Então, a gente não tem problema desligar o computador para fazer essa coleta, tá? Então, é aquilo que a gente consegue, geralmente é o que a gente consegue analisar em resposta a incidente, porque a primeira coisa que alguém de uma empresa faz quando sofre um ataque é desligar tudo e sair correndo, né? Então, a gente acaba muitas vezes perdendo a coleta volátil. E aí entra a coleta não volátil, onde a gente consegue ter acesso a todo o computador da pessoa, arquivos deletados, a gente consegue verificar aquilo que você tentou esconder. Então, digamos que eu cometi um crime aqui agora, eu estou deletando tudo. Óbvio, existem técnicas para dificultar a vida do analista forense, mas é um exemplo, tá? Você deleta tudo. Através da coleta não volátil, a gente consegue verificar quais arquivos foram deletados, por exemplo. Quando você instalou um determinado arquivo, consegue coletar os EVTX, e isso tudo sem ferir o HD original. Então, como que é feito isso aí? É feito através de uma cópia bit a bit. Então, você não vai fazer essa coleta, essa análise no HD da vítima ali ou do suspeito. Você vai fazer uma coleta bit a bit, vai tirar uma hash para garantir a integridade, lembra? Integridade importante. E nessa cópia bit a bit, depois de você evidenciar, fazer a cadeia de custódia, você começa a trabalhar ali em cima. Até um caso bem interessante que a equipe lá passou recentemente. Nós fizemos uma coleta bit a bit e o malware, o vagabundo do malware, ele começava a alterar a data de todos os arquivos. Então tinha arquivos de 1900 e lá vai bolinha, 1700, 2300. Então tinha a timeline estava completamente comprometida. A gente teve que utilizar algumas técnicas para poder entender como funcionava a timeline. Fora que existia diversos arquivos de lixo que foram adicionados para dificultar a vida do analista forense. E aí vamos para a análise desse caso em específico. Então, rodando um Wireshark da vida ali, a gente já consegue ver. Então, será que eu consigo puxar um... Peraí que o Ever me ensinou um negócio aqui. Opa, pera. Cadê? Eu quero pegar um laserzinho aqui para vocês. Aí. Então, vocês conseguem notar que a máquina em si, né, que é o dispositivo, ele está fazendo uma comunicação TCP para um IP externo, o que não deveria estar fazendo. Então, é óbvio, isso você teria que investigar certinho, mas somente com o Wireshark você já consegue iniciar uma suspeita. Opa, estou rodando algo que é suspeito aqui. A primeira ideia, se forem rodar algo suspeito, pelo menos uma sandbox, tá? Você está rodando algo suspeito, porra, eu preciso ver o que está acontecendo aqui quando eu estou rodando esse jogo em específico. Você pega e roda um Wireshark. Começa a identificar qual a comunicação que esse software está fazendo, ou que esse jogo está fazendo. Ele precisa comunicar com o servidor da AWS, por exemplo. Não faz muito sentido. Então aí você já inicia a sua investigação. Beleza. Aqui já é uma memória, tá? Isso aqui é uma análise de uma coleta de memória, onde a gente fez a lista utilizando o próprio jogo dessa memória, utilizando o PID dele, que era o processo rodando, e a gente estava mapeando as DLLs. Nisso a gente conseguiu notar o seguinte: depois de uma DLL do Windows, ele executou esse SDL2. Então, beleza, já temos alguma coisa aqui, né? Então, beleza, a primeira DLL que ele executou essa aqui, pelo shell ali, a gente conseguiu ver que é bem rápido, então é bem promissor essa DLL. E também a gente identificou que tem uma DLL estranha aqui, com um nome randômico, que é TMP-F5C1.dll. Então, através da memória, a gente já conseguiu identificar essas duas DLL.
Com a memória também, inclusive essa ferramenta que foi utilizada aqui é a Redline, caso alguém queira brincar, ela é bem bacana para poder analisar, ela só é um pouco lenta, tá? Aí eu prefiro o Volatility. Mas a gente conseguiu entender e encontrar pela memória que realmente estava tendo uma comunicação pelo jogo, o S9.exe, beleza, para a porta 443 desse IP em específico. Beleza. Já temos uma comunicação estranha aqui que não deveria estar fazendo. Então a gente validou, identificou pelo Wireshark, mas o jogo em específico está fazendo essa comunicação. Opa, por que ele está fazendo essa comunicação? Tá? Então você já consegue ter alguns insights para onde você deve ir. Qual que é o primeiro passo, né, quando você está mexendo com software modificado? Você vai baixar ali pelo menos o original e ver o que mudou. Tá? Pera aí, deixa eu ver o que mudou de um software para o outro. Se ele mexeu no código, mudou o tamanho do código. Se ele mexeu em DLL, mexeu em DLL. O tamanho da DLL. Então, a gente consegue ver do lado esquerdo a original, do lado direito o modificado. A primeira coisa que a gente consegue notar é que possui um shellcode.bin, né? Eu deixei um nome bem sugestivo, até para ficar claro. Ficar claro qual que era o maior, por se tratar de um lab. E tem uma TMP que a gente encontrou anteriormente que não tem na original. Opa, beleza. Então o jogo possui ali um shellcode.bin e tem uma DLL que não possui. Outro ponto que nós conseguimos encontrar e validar é que tem a SDL2.dll. Na original ela é bem maior do que na modificado. Lembrando que o SDL2 foi a primeira DLL que foi identificado na memória. Então já levanta mais uma pulguinha atrás da orelha ali que a gente precisa identificar, tá? Aqui eu vou até passar, só dar uma explicação breve, senão a Bárbara me mata aqui, tá? Aqui a gente fez uma engenharia reversa para poder entender brevemente o que estava acontecendo na SDL2 do modificado. A gente já encontra a chamada do shellcode.bin. Na verdade, ele está denominando, né? Então, ele está fazendo uma referência com o shellcode.bin. Então, beleza, opa, aqui ele já está chamando. Mas, se a gente notar, a original, que está do lado esquerdo, e a modificada, que está do lado direito, a modificada possui muitas coisas. Mas ele está fazendo um forwarder, que é o que eu expliquei, acho que era o Lucas que perguntou, né? Que é o que eu expliquei da diferença entre o dropper. Então ele está fazendo o direcionamento das funções originais, todas para TMP F5C1.dll. Então tudo que está na SDL2.dll é um forwarder que está vindo da outra TMP, que é aquela DLL que não possui no software original. E o que a gente pode ver é que na original não possui nada disso. Então a gente está fazendo um diff ali das duas ferramentas, das duas DLLs, desculpa. E aí, indo um pouco mais a fundo, você consegue encontrar duas funções na engenharia reversa. Eu vou passar meio breve, até porque a ideia não é fazer uma análise de malware em si, tá? Mas qualquer coisa, se vocês curtirem a ideia, é só me chamar, tá? E aí, essas duas funções, uma aloca memória, tá? Ela está oculta aqui no Ghidra. Uma aloca memória e a outra é um ponteiro para o shellcode.bin, tá bom? E aí a gente consegue ver isso em assembly, onde ele está fazendo a call aleatória, né? Uma call bem aleatória para a função e um jump solto aqui também para o ponteiro. Estratégias de contenção. Agora que vocês entenderam como que funciona esse ataque, como que foi feito todo esse bypass. Tá, lembrando que eu não coloquei aqui, mas o shellcode.bin, ele tá obfuscado ali pelo Shikata Ganai. Então ele utiliza algumas técnicas short e tudo mais. Então teria que fazer toda a análise. Mas, em uma análise de malware, caso vocês animem, eu poderia mostrar para vocês como que funciona, dar continuidade nessa demonstração, tá? Estratégia de contenção. Nesses casos específicos,
Se você vai utilizar no seu próprio computador, você é uma pessoa física, não está na empresa, você quer realmente, pô, eu quero muito ver se esse cheater funciona, é só para eu brincar. Não existe outra alternativa, utilizem uma VM, tá? Uma máquina virtual isolada da tua rede, que você não utilize credenciais que você utiliza no teu dia a dia, que ele não consiga comunicar com o seu host, tá? Então, não, não faça isso se não for numa sandbox, tá bom? Para a estratégia de contenção, existem alguns tipos. Existe a contenção passiva e a contenção mais agressiva. Isso falando do ambiente corporativo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que vocês estão na empresa ali que vocês atuam hoje e ela foi comprometida por um ransomware. Nesse caso em específico, o ideal é realmente fazer uma contenção agressiva. Então, você isola dispositivos, não desliga, tá? Não desliga. A gente precisa do analista forense trabalhando. A gente não desliga. Então, puxa cabo de rede, mas não desliga. Isola através de XDR. Isso se chama uma contenção rápida e agressiva, tá? E a contenção passiva seria quando você identifica que está tendo alguma ação maliciosa, você chama alguma equipe de search, nem que seja interno ou de terceiro, e você quer que só dificultar a vida desse atacante. Então pensem como um jogo de xadrez, tá bom? Se for para um jogo de xadrez, você precisa fazer sua jogada sem que o adversário saiba o que você está querendo. Então, a contenção passiva trabalha desse jeito. Você vai olhar para o atacante, você sabe que ele está no servidor X, você vai lá e limita a navegação desse servidor, por exemplo. Deixa bem lento, qualquer ação que o atacante queira fazer vai demorar uma vida, tá? Isso é um exemplo. Ou você vai limitar o usuário que ele conseguiu, você descobriu ali que ele tem um usuário em específico, de vez em você apagar esse usuário, você vai lá e só limita esse usuário. Então, para o cara ter cada vez mais dificuldade e você conseguir entender quais são os próximos passos enquanto sua equipe está investigando, tá? Então, é mais um jogo ali de gato e rato, tá? Mas vai depender muito da situação. Então, o que fazer durante esse incidente? Desconectar os servidores, computadores, notebooks da rede, tá? Remover o cabo de rede do dispositivo ou isolar via XDR. Desconectar todos os dispositivos USB dos ativos e aguardar a chegada da equipe de resposta a incidente. Então, é ideal que você possua uma equipe de resposta a incidente, pode ser vocês, né? Acredito que tem bastante pessoas aí que já estão na área ou são aspirantes da área. Então, no caso, pode ser vocês. E o que não fazer é não desligar os servidores, computadores, notebooks de energia, não logar com credenciais de administrador de domínio para acessar o ambiente, então, por motivos óbvios, a partir do momento que você loga com um ADM, você está dando a senha para o atacante, e não instalar ou executar nenhum software no sistema, porque isso suja demais os logs e dá um trabalhão quando você instala um. Ah, peguei vírus aqui, vou instalar um antivírus. Cara, o analista forense quase chora quando isso acontece, tá? E a mitigação desse tipo de caso, para exemplo, para vocês, tá? Que é a substituição de DLL legítima, é implementar uma assinatura digital com validação, implementar o whitelisting de DLL, usar caminhos de carregamento seguros, um monitoramento de integridade dos arquivos, restringir permissões de arquivos, habilitar proteções do sistema operacional, ter um monitoramento em tempo real, e o principal, na minha opinião, tá? É a educação e conscientização, que eu acredito que é o que a gente está fazendo agora. Então, a gente entender quais são os riscos de eu pegar e baixar um software craqueado, de eu utilizar um hack para jogo, tanto no meu computador, quanto no computador do amiguinho, no computador da empresa. Então, muitas vezes você leva o seu computador para casa, empresta, sei lá, para o filho, ou você mesmo vai lá e, vou jogar aqui no computador da empresa e vou utilizar hack, vou usar crack nesse jogo, nesse software. Então, entenda quais são os riscos, tá? Então, a partir do momento, não é só o seu computador, não é só o seu e-mail que vai ser comprometido, sua rede social, tá? Muitas vezes pensa, o que o hacker vai querer com a minha rede social? Mas não é bem assim que funciona, tá? À sua volta, você tem diversas influências, tanto empresa, amigos, famílias. Então, é um risco que você deve ter, tá? Dependente tanto para engenharia social, quanto para entender quais são os riscos de você utilizar um software não corporativo, que pode ser potencialmente prejudicial, e entender que isso pode afetar outras pessoas, como também a empresa, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
Eu até tava mexendo nesse laboratório ali para deixar bem bacana para vocês a parte prática, não trazer somente slides e tudo mais, tá? Quero elogiar que esses slides aí feito pela Hive ficou bacana demais, tá? Ficou da hora mesmo. E agora a gente fica aberto para perguntas. Não sei como que funciona o processo aqui nas palestras, mas quero agradecer, tá? Obrigado a presença de todos aí. E é isso. Muito obrigada, pessoal, por todos por terem vindo aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode mandar ali no chat ou pode pedir para subir pro palco aqui e falar diretamente com o Lucas. De qualquer modo, eu vou deixar o LinkedIn dele aqui para vocês, para que vocês possam mandar mensagem para ele perguntar ou perguntar ali no chat da comunidade e marcar. Mas podem fazer todas as perguntas. Vamos até descongelar o Lucas Amorim para ele vir aqui fazer as perguntas dele. Pode vir. Pode vir, galera. Isso aí, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo por aí? Opa, estamos ouvindo. E aí, Lucas, beleza? Show demais, beleza. Primeiramente, muito bom o treinamento. Gostei demais a gente estar aqui assistindo e poder interagir, conhecendo a galera também. E, Lucas, pergunta sobre jogos. Tem aqueles hacks que provavelmente você já viu, que eles vêm junto com o DLL Injector. Como que funciona esse trem? Como que faz para injetar uma DLL em runtime ali no jogo? Você podia contar um pouco pra gente aí? Valeu. Tá, vamos lá. Boa pergunta, inclusive. Quando você vai fazer uma injeção em runtime, acredito que a maioria da galera aí já viu o famoso Cheat Engine, né? Você começa. Como que funciona na prática esse software de injeção de DLL? Ele consegue identificar ali. Aí, ó, viu? O pessoal conhece Cheat Engine. Você encontra o endereço de memória dinâmico, né? Então ele está rodando ali, ele nunca vai ser o mesmo pelo fato do Windows modificar isso e dificultar um pouco a vida do hack, mas tendo como burlar isso facilmente. Então, como que esse DLL Injector funciona? É como se fosse o Cheat Engine. Você anexa esse processo e consegue identificar os endereços que estão ali. A partir do momento que você consegue identificar. Oxi! Alexa, pare. Calma lá, time. O Deu pessoal, não é nada. para unir o Lucas, não. Vamos com calma. Parou. Alexa, pare. Alexa, pare. Pronto, boa. Deixa eu deixar ela no mudo. Tá, beleza, continuando. Achei que ficou nada aqui. Parou, galera? Por favor. Então, a partir do momento que você tem anexa a esse processo que está rodando, você consegue enxergar o endereço das funções, endereço das DLLs, e você consegue fazer essa injeção. Obviamente que não é tão simples como estou falando, tá? Você precisa encontrar se esse endereço de memória ele pode ser alocado, se você consegue abrir um espaço, qual que é o tamanho do shellcode que você quer jogar lá dentro dessa memória. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o The Battle of Wesnoth, e eu preciso injetar um cheater lá na DLL dele. Então eu abro, eu preciso fazer o virtual alloc, né? Então você vai alocar uma memória dentro de um processo em específico para poder colocar o seu shellcode. Então ele precisa ter o tamanho, a thread que ele vai rodar, se o shellcode ele vai funcionar, então você precisa entender muito bem como que a ferramenta está funcionando para você conseguir fazer essa injeção. Esse ataque que eu fiz, do DLL Proxy, ele já funciona diferente. Ele faz o proxy, mas ele não faz a injeção em real time, né, com a ferramenta rodando. Muitas vezes essa injeção em real time, ele é mais difícil dos anti-cheat pegarem, e você consegue customizar isso. Tá? Não sei se eu consegui te responder, é porque sem demonstrar eu não. Talvez não consiga explicar direito, mas é assim que funciona, tá? Obrigado pela pergunta, cara. Lucas, tem uma pergunta aqui no chat. Eu posso ler para você.
Lucas, Uhum. como você vê o cenário atual de cibersegurança no Brasil, considerando que esse ano houve o maior ataque já registrado ao sistema financeiro? Você acredita que a filosofia de lançar feature atrás de uma outra pode estar contribuindo para aumentar os riscos e falhas? Peraí O que eu Levi que mandou vou. essa pergunta. Tá, eu vou abrir o chat aqui pra ver também, porque deu um corte, tá? Pera lá. Como que você vê o cenário atual de cibersegurança no Brasil, considerando que esse ano houve o maior ataque já registrado ao sistema financeiro? Esse ataque até que eu mencionei na apresentação, né? Você acredita que a filosofia de lançar features uma atrás da outra pode estar contribuindo para aumentar os riscos ou falhas? Na verdade, não, tá, Levi? Eu acho que o que contribui realmente é a falta de conscientização das pessoas, tá? Tanto que nesse caso em específico, foi através de num barzinho, o atacante conheceu esse cara, começou a conversar. Então as features em si, elas não acabam impactando, até porque não existe você brecar a tecnologia, é a mesma coisa que você falar, pô, não vamos parar com essa IA aí que vai virar uma bagunça, tá roubando o emprego de todo mundo e não sei o quê, tá surgindo vulnerabilidades, que você vai ter um break na evolução em si, tá? E eu não acredito nisso. É, podem gerar, sim, quanto mais features você tem, maior é o leque, mas não acredito que seja isso que é o maior problema ali para gerar vulnerabilidades, até porque hoje em dia tem desenvolvimento seguro, tem equipe de SOC, tem Red Team para testar, então tem todo um processo que você consegue mitigar. Lógico que não 100%, mas sim, tá? Foi a maior arma, a sedução, né, a engenharia social em cima do funcionário foi a maior arma nesse caso em específico que você explicou, tá? Não sei se você chegou a ler a notícia, mas esse funcionário ele estava em um bar e ele fez uma amizade ali. Não lembro se era um bar ou uma cafeteria, mas eu acho que era um bar, tá? Ele fez amizade com duas pessoas. Essas duas pessoas ali solicitaram acesso para ele, pagando 50 mil, se não me engano. É, e a partir do momento que ele forneceu acesso, ele já os atacantes conseguiram algumas coisas, mas eles identificaram que não era o suficiente. Nisso, ele pediu para o mesmo cara fornecer mais um acesso lá dentro. E aí que eles conseguiram fazer todo o desvio do dinheiro ali. E, inclusive não foram pegos, se não me engano. Tá? Valeu pela As pergunta, tá, perguntas ali Levi? no chat, viu, Lucas? Tá. Na visão de vocês, é mais difícil prevenir um ataque ou responder a ele depois que já aconteceu? Responder ele é bem complexo, cara. Pra mim é o mais difícil. Responder é que a partir do momento que você precisa responder o ataque, o caos já foi instalado, né? Então, se você tá numa empresa, por exemplo, tá, Felipe? Você tá na empresa ali e digamos que o atacante ele conseguiu soltar um ransomware no ambiente. Você vai lá, você começa a responder e você já sabe que pode ter dados filtrados. Você precisa conter isso de forma eficiente, mitigar de forma eficiente. Então, é muito melhor você prevenir do que chegar num N3 ali com equipe de C-Search emergencial e pressão para poder responder. É uma situação bem complexa, bem crítica. Tem pessoas aí tem empresas que vão à falência, pessoas que acabam se matando. É uma situação bem complicada, tá? Tá, beleza, tem mais aqui. Lucas, todo software craqueado de fato. Opa, peraí. De fato carrega algum tipo de vírus ou malware? Não necessariamente. Deixa eu te explicar, Jean. A partir do momento que você tem um crack ou você tem uma modificação em um software legítimo para você se beneficiar por algum motivo, se você não foi você que criou, tá? Então você não vai ter certeza de tudo que o atacante, que a pessoa que fez isso colocou dentro desse software. Então ele pode colocar algo que realmente te beneficie, mas também pode, tipo, ainda mais se for de graça, né? Então eu acredito muito que nada é de graça, tá? Então o cara vai lá e cria um hack, então toma aí, tem um crack aqui pro AutoCAD, pega pra você. Então é bem difícil isso acontecer, tá? Então se não foi Às vezes você é que mó criou, trabalhoso, né, o cara fica meses ali criando, tentando fazer engenharia reversa e tudo. Então, muito provavelmente, exatamente, dependendo da aplicação, pode ser que tenha, porque imagina, o cara ficou meses e meses trabalhando ali pra conseguir fazer engenharia reversa pra conseguir pegar o código e tudo, né. exatamente, Será que o cara realmente exatamente. fez de graça, tipo, pra ajudar?
Isso é um fato, tá? É um fato, até porque eu não tô falando pra vocês criarem um hack, tá? Pelo amor de Deus, que é crime criar o crack pro software e tudo mais. Mas a pessoa ela tem um trabalho para fazer isso. Então, raramente pode acontecer de você encontrar uma alma bondosa ali que fez isso e te forneceu de graça, ou forneceu para a comunidade? Pode, tá? Pode. Mas eu não arrisco, eu prefiro pecar por excesso, tá? Tá, beleza, deixa eu ver. Tem mais aqui. Opa, acho que eu perdi. É o Carvalhais. Lucas, qual a natureza desses agentes maliciosos? Chegam a ser APTs ou não chega nesse nível? Será que nesse meio aí tem muito script kid? Você quis dizer aonde, Carvalhais? Desse tipo de ataque em si? Nessa forma Acho de. que ele quis dizer crack no jogo mesmo. Sim, tem diversas formas diversas campanhas, né? Então os APTs geralmente, eu preciso comprometer, vou criar um exemplo aqui, né? Uma fanfic, que, sei lá, os hackers chineses querem onar o ambiente lá dos russos, por exemplo, tá? Ou do Brasil. E eles descobrem que um software bem comum que tem comunicação com o governo é, bom, não sei, qualquer software, um Office. Então ele vai lá, ele cria isso como uma campanha. Então, como que funciona a campanha? Eu vou utilizar estratégias para poder alcançar o meu objetivo. Então é assim que funciona a campanha. Então, tá acontecendo uma campanha de ransomware. Tem todo o TTP, geralmente chega por phishing, acontece isso, acontece aquilo. Então, sim, pode ser, tá? Pode ser que grupos de hackers avançados que utilizam disso, mas Script Kids também fazem, então tá meio que nos dois, tá? Não tem como descartar. Ô, se quiserem subir aí também pra perguntar, fica à vontade, tá? Às Só vezes eu não pode acabo. subir aqui, acho que o Lucas até prefere, né, Lucas? Claro, e às vezes eu acabo até interpretando errado a pergunta, né? Então, às vezes, se quiserem subir aí, fique à vontade. O pessoal acho Lucas, que você tá acha. tímido aqui. Que isso? Lucas, você acha que phishing é uma porta muito vulnerável para esses ataques em empresas? 2. Nos casos que não precisa de acesso admin para iniciar um DLL ataque, como você considera a melhor forma de prevenir isso? Tá. O phishing sim é uma porta muito vulnerável porque daquilo que eu mencionei para você, Flávio, para vocês no caso. A pessoa, ela é o elo mais fraco, certo? Então o atacante ele vai buscar formas de realizar essa campanha e comprometer o ambiente, certo? Antigamente, a gente via um monte de phishing sendo propagado com erro de português, phishing mal montado. Então, você batia o olho e falava, que vergonha isso aqui, né? Não tem como cair. Mesmo assim, comprometiam as empresas. Hoje em dia, existe a IA. Então, com a IA, a gente já consegue entender que ah, as pessoas, os atacantes, eles conseguem montar um ataque em específico, sem erros de português, sem comprometer, por exemplo, a lógica do ataque. Então eu vou enviar um ataque para a Bárbara. A partir do momento que eu entendo que ela trabalha na Softwall, ela tem a comunidade Hive Connect, então eu monto algum prompt, algum ataque em específico para ela e envio esse ataque. E a segunda pergunta, eu não lembro porque minha tela aqui diminuiu, tá? Se alguém conseguir ler para mim, fazendo um favor? Deixa eu ver se eu consigo Cara, eu puxar posso por ler aqui. sim. É a segunda pergunta do Flávio, no caso, né? Isso, aham. Os casos que não precisa de acesso admin para iniciar um DLL ataque, como você considera a melhor forma de prevenir isso? Tá, naquele ataque em específico que eu mostrei para vocês, eu fiz admin só para mostrar mais acessos pro atacante, tá? Mas ele funciona com o usuário comum. Se eu executar como usuário comum, ele vai abrir a conexão com menos privilégios, tá? Então, ele não é limitado a ser administrador. A ideia para você mitigar, até mostrei aquele slide com as hierarquias aqui para vocês, a ideia é que você implemente assinatura digital, coloque uma whitelist em DLL, então você sabe que teu software utiliza essas funções.
Então, que você utilize somente essas DLLs e essas funções. Você não precisa utilizar outro. Monitorar a integridade desses arquivos, então DLP e tudo mais. Ter um SOC para você identificar comportamentos suspeitos. Então, como eu mostrei para vocês, ele estava fazendo uma comunicação externa na porta 443. Então, um SOC já ia verificar, pô, por que esse jogo está comunicando na porta 443 para a Amazon, para uma VPS. E monitoramento em tempo real. E o principal não tem como, que é a educação, tá? Não adianta. Você pode habilitar as proteções, óbvio, você ter o controle ali de zero trust, então as pessoas têm acesso somente do necessário, não executar como admin, para limitar o ataque desse criminoso. Mas precisa ter todas as camadas, tá? Beleza, Lucas, vou passar a próxima pergunta. Carvalhais mandou. Aproveitando a pergunta do Flávio, a forma mais comum de ataque por softwares craqueados costuma ser por DLLs? Vamos lá. Não costuma ser por DLLs. É, eu utilizei essa técnica porque, como eu mencionei para vocês, era uma POC. Então eu estava, na época, estudando baixo nível, mexendo bastante com o jogo, modificando o código e tudo mais. E aí eu tive a ideia de, pô, eu vou utilizar uma técnica ali que um pouco mais avançada, né? Então você exige realizar algumas coisas para poder fazer o bypass de antivírus, para poder é, passar despercebido pelo usuário. Então, não necessariamente precisa ser somente com a DLL. A DLL foi uma opção minha, tá? Existem ataques reais que passam por isso, tá? Passam por esse processo, então eu não tirei do nada. Então existem TTPs, táticas e procedimentos que passam exatamente por esse processo, mas não necessariamente precisa ser. O que vai mudar no processo é, pô, se ele colocar um executável direto, né? Então, o que a gente chama de cavalo de Troia, ou um dropper, até que o Lucas mencionou, se ele utilizar essa estratégia, a chance de um antivírus detectar é maior, tá? Mas fora isso, não necessariamente precisa ser, tá? Beleza, vamos para a próxima pergunta. Coraiola mandou. Vocês acham que estamos mais expostos na nuvem do que em servidores locais? Cara, pra falar bem a verdade, na nuvem eu acho mais seguro, até o Luigi poderia responder melhor essa pergunta, porque localmente eu tenho mais experiência, mas não muda muita coisa não, tá? Não muda muita coisa. Então você possui algumas regras ali, mas tudo é, é cabível para um ataque, então tudo nada é 100% seguro. Então se você hardenizar bem um ambiente local, você vai estar realmente monitorado, hardenizado. Pode ser atacado? Pode, tá? Não é 100%, pode ser atacado. Mas um ambiente em nuvem também. Então, da mesma forma ali, é possível de ser atacado, tá? Beleza, vou ler aqui a pergunta do Leandro, daí você já pode falar, Lucas. Esse tipo de ataque pode ser utilizado em extensões de navegadores disfarçados de utilidade barra aprimoramentos de navegação? Tá, pera lá que eu me perdi aqui. Como é que é? Esse tipo de ataque pode ser utilizado em extensões de navegadores disfarçados de utilidades e aprimoramentos? Tá, esse tipo de ataque em si, não, tá? Porque as extensões ali os plugins de navegadores, eles têm um formato diferente, eles trabalham de uma forma diferente, mas ultimamente a gente está encontrando diversos eventos, diversos incidentes que estão vindo de extensões, de plugins, tá? Então, se você instalar um plugin sem ter muita ideia do que é ou de fonte não confiável, sim, você pode estar sendo comprometido nesse momento, tá? Então tome cuidado com o tipo de plugin que você está instalando na sua máquina, tá? Mas não necessariamente essa tática que eu mostrei agora, ela é executada nos plugins. Então é um formato diferente, algumas táticas diferentes, tá? Vai lá, Lucas Amorim, pode mandar a sua pergunta. Beleza. Ainda no âmbito dos jogos, a gente estava falando sobre os softwares craqueados, jogo craqueado e tal. Só que tem um outro lado da moeda que acho que a galera não vê muito, que são anti-cheats invasivos. Não sei se você conhece, tem o jogo ali, o League of Legends, o Valorant, que eles usam um anti-cheat, o Vanguard.
ele inicia ali junto com o Windows, ele roda privilegiado ali, kernel level e tal. E tem bastante discussão na comunidade desses jogos se isso é bom ou ruim, porque meio que tá, tipo assim, passando ele de uma barreira assim que o bagulho começa a ficar invasivo. Você podia comentar um pouco disso pra gente? Valeu. Valeu. Existem dois pontos quando a gente olha para isso, tá? Primeiro, você tem um software ali trabalhando em kernel land, ele pode acontecer assim como aconteceu com a CrowdStrike. Então, um drive vai ser instalado, ele não tem compatibilidade, tela azul e tudo, tá? Então, existe alguns riscos. É óbvio, né, tá? Fica claro que a partir do momento que a gente tem um software que está trabalhando em kernel land, que ele vai conseguir encontrar mais coisas, hooking de funções. Então, a partir do momento que você tenta fazer um bypass de um anti-cheat, né? Então, tem o Valorant ali, eu quero fazer um bypass, colocar meu cheat para funcionar, vender, enfim, depende do objetivo, mas ele possui o Vanguard, se não me engano, né? Ele possui esse anti-cheat e ele está em kernel land. Então, o que você vai precisar fazer para poder passar por esse anti-cheat é muito mais complexo do que um que trabalha somente em user land. É impossível? Não. Outro ponto, você pode causar indisponibilidade no seu dispositivo, causar lentidão, então realmente tem dois lados da moeda aí. Você fica mais seguro, quer dizer, nesse caso o jogo fica mais seguro, mas ele causa esses pontos negativos em cima do usuário. Beleza? Obrigado pela Beleza, pergunta. Cavalheiros. Eu só vou ler a pergunta aqui da Alanis, daí você pode fazer a sua pergunta, tá bem? A Alanis mandou aqui. Com o avanço do cloud gaming e assinaturas, você acha que o volume de jogos craqueados tende a cair ou mudar o formato? Cara, bom ponto, inclusive, eu nem tinha parado pra pensar nisso, que inclusive eu utilizo o GeForce Now e tudo mais. Cara, não tinha parado pra pensar, tá? E acredito que sim, até pelo momento de você não estar utilizando isso mais na sua máquina, mas existem controvérsias, tá? Então, a partir do momento que você limita um tipo de ataque, você pode estar abrindo outras portas até um Carvalhais ou um Lucas da vida aí descobrir. Até queria saber de você, cara, o que que você acha disso? Não sei se você tá com um áudio aí. Ah, Cavalheiros, manda brava. Fala galera, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sim. Bom, essa pergunta foi pra mim ou Lucas? Opa, fica à vontade, cara. Rapaz, eu acredito que em algum momento vão surgir meios, né, que contornem esses casos e vão surgir novas modalidades de cracking. Eu acredito que em algum momento isso vai ganhar uma notoriedade bem maior. Mas, Concordo. Vai mudar a forma de por enquanto, atacar. exatamente. Por enquanto, esse é só um pensamento que eu tenho. Mas eu creio que isso vai mudar esse panorama. Concordo. Eu também penso isso. A partir do momento que você fecha uma porta, você abre outras até um cracudo aí pensar em alguma coisa, descobrir algumas vulnerabilidades e inventar novas formas mirabolantes de comprometer, ou novas engenharias sociais. Então é por isso que, graças a Deus, eu escolhi essa área, tá? Porque é muito divertido em relação a isso, mas tem a sua importância e sua criticidade em cima de tudo isso. Ao mesmo tempo que é divertido, né? Então a gente ama, gosta do que faz, também tem seus riscos, né? Então, principalmente quando a gente trata de falar, a gente tá falando hoje de jogos, mas a gente pode estar falando muitas vezes de uma resposta a incidente em hospitais, por exemplo. Então, tem os seus dois lados da moeda, tá? Mas muito obrigado aí, cara. Tem mais uma pergunta, mas vou passar a palavra pro próximo, porque a gente está fazendo bastante pergunta aqui. Fiquem à vontade. Tem alguma coisa para acrescentar aí, Amorim? Eu queria, na realidade, fazer um comentário sobre essa parte de jogo em nuvem e jogos no geral. O último COD, se eu não estiver enganado, ele ficou vulnerável, ele não é via nuvem, mas teve uma situação bastante interessante que foi o seguinte: o player que ele hosteava, né, ele hospedava a partida, ele conseguia enviar pacotes craftados ali maliciosamente para os computadores dos jogadores
e dessa forma ele conseguia um shell reverso ali, literalmente RCE na máquina dos players. Então eu acredito que esse tipo de ataque que foi realizado ali no COD, alguma vulnerabilidade no próprio arquivo do jogo, pode ocorrer em um serviço de nuvem e pode possibilitar aí alguma coisa nesse sentido. Não sei como seria também, mas é uma ideia que eu imagino que é plausível aí. Perfeito. Funciona basicamente como uma aplicação comum, né, do dia a dia. A partir do momento que você tem usuários acessando lá, existem vulnerabilidades, as vulnerabilidades vão ser exploradas. Então, esse caso bem pontuado, Lucas, esse caso aí do COD aí foi bem impactante, inclusive teve do Log4j no Minecraft, né? Então tem diversos casos aí que não foi necessariamente na nuvem, mas que conseguia abrir conexão reversa nos usuários. Beleza. Então, já que o Lucas tá aqui também, se quiser me ajudar a ler as perguntas aí, a próxima pergunta é do GF Beats. Lucas Amorim, pode ler aí pra nós? Opa, cadê o Jeff Pitts aqui? Deixa eu achar. Você não subiu aí, Gabriel? Que Fala isso? Queria ouvir pessoal, sua voz. perdão, vamos lá. Fala Pode falar. pessoal, apresentação incrível. Cara, vejo muitos jogos que possuem modificações, famosos mods da comunidade, que podem ser instalados ao jogo. Essas modificações podem carregar alguma ameaça? Podem e em grande maioria vão, né? Então, até um dos exemplos que eu mostrei para vocês, lá do script em Lua, esse script em Lua, ele é muito utilizado no GTA para você modificar, implementar mods lá dentro e tudo mais. Pensem assim, a partir do momento que você consegue jogar um script qualquer dentro desse software, você pode literalmente colocar qualquer script lá dentro. Então, se você vai modificar, vai colocar um mod nesse jogo, alguém criou esse mod, né? Óbvio, se for vindo da fornecedora oficial e tudo mais, tem seus pontos para se duvidar, mas se for uma pessoa aí no GitHub, você achou um mod no GitHub e você vai jogar para dentro do teu jogo, você corre os riscos sim, porque nada mais é do que uma modificação no jogo original, tá? Então sim, pode acontecer. Perfeito. A próxima pergunta aqui é do Pedrocas. E de novo, manda ali pro Amorim ler pra nós. Eu, em relação à pergunta do Cloud Gaming, há uns anos, o próprio Black Ops 2 teve uma epidemia de cheat dentro do próprio jogo. Não faço ideia de como fizeram isso, mas se você assistir um replay específico, o cheat era ativado e durante o game você tinha acesso a um mod menu. É como se fosse um gatilho, né? Então, como que funciona isso? Eu não fiquei sabendo desse caso, tá? Mas a base desse tipo de cheat da vida é quando você encontra o mod admin do usuário. Então, existem alguns jogos que o desenvolvedor ele desenvolve, beleza, ele cria um jogo, ele cria o mod admin dele para poder fazer algumas ações dentro do jogo, fazer alguns testes, e às vezes ele deixa esse gatilho disponível, tá? Isso é um exemplo, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas ele deixa esse gatilho disponível. E fazendo através de um debugger, uma engenharia reversa, às vezes você consegue encontrar esses gatilhos ou até mesmo sem querer. Sem querer, você acaba encontrando esses gatilhos e habilitando o mod menu ali, o mod admin do desenvolvedor. Como também pode ser criado, tá? Então, da mesma forma que você consegue encontrar esse mod admin criado pelo dev ou através de uma engenharia reversa, quando você tem acesso em mãos desse software, você pode fazer diversas coisas. Claro que tem cliente e servidor, mas você consegue modificar o binário em si e criar seu próprio mod menu ali dentro do jogo. Beleza. Thiago Silva apenas comentou aqui. No CS 1.6 dava pra abrir o CD-ROM da galera. Era o terror. Sim, eu Pra lembro mim dessa comentou época, aqui inclusive. também. Eu lembro muito Cara, bem dessa aconteceu isso época. comigo em uma partida zombie online do BO2. O maluco ativou o mod menu do nada. Aí aproveitei e desbloqueei todos os troféus do jogo. Aí meu PS3 crashou. Aí perdi tudo de novo. Sorte que foi só isso, né? Mas é exatamente, no CS, inclusive, acontecia diversas vezes. No início eu falava, meu Deus, perdi, né? Desliguei o computador aqui.
mas era, se não me engano, o do CS era comunicação com uma DLL, se não me engano, tá? Que você conseguia chamar a função de abrir o drive de CD através dessa DLL com o shellzinho lá do CS, se não me engano era isso. A Raiola mandou uma pergunta aqui meio sus, mas eu vou ler aqui pra você, Lucas. Aí uma outra dúvida. Como eu posso saber se hoje meu PC está comprometido? Como você tá em dúvida é porque tá usando crack de jogo, tá Eu usando acho que é o crack KMS Pico Microsoft lá que tá instalado. ou KMS Pico. Cara, para você saber se o seu ambiente, se o seu computador ele está comprometido, existem diversas formas. Primeiro, você encontrando anomalia, pô, meu computador tá lento, tem um processo aqui que eu não faço a mínima ideia do que é e tá puxando demais a minha memória, o CPU. Se teu roda um antivírus, troque o antivírus, não sei se é corporativo ou não. Se for corporativo e você tem essa dúvida, eu recomendo você já formatar, trocar suas senhas, tá? Para garantir que, que isso não se espalhe para sua organização. Você precisaria entender da onde vem sua dúvida também. Então, por exemplo, eu tô com uma dúvida porque eu acessei um site suspeito. Aí nisso iniciaria toda uma investigação para você entender o que é cada um dos processos. O ideal é uma forense, mas tem que entender se vale a pena ou não, tá? Nesses casos, como hoje em dia não é difícil, é dois toques, formata, troca suas senhas e vida que segue, tá? Beleza, acho que tem uma pergunta que o Carvalhais quer te fazer. Então, Carvalhais, se à vontade. Dessa vez não chega a ser nem propriamente uma pergunta, mas sim mais uma curiosidade. Qual foi o caso mais cabuloso, mais curioso de investigação que você já pegou, cara? Cara, é Você difícil pode escolher um. contar? É difícil escolher um, te falar, tá? Eu vou pegar um caso que até aproveitar, eu vou utilizar esse caso porque tem diversos analistas aqui que trabalharam junto comigo nele, tá? Foi um caso de um malware chinês modificado em uma organização governamental, que eu não posso mencionar, eles já até publicaram, mas eu prefiro não comentar qual, tá? Eles sofreram um ataque, e nesse ataque possuía dois C2. Então ele tinha um Cobalt Strike e ele tinha um malware chamado China Chopper, que utilizava diversas ferramentas que eu nunca tinha ouvido falar. Então existia um Git que utilizava essas ferramentas para fazer injeção, bypass, executava, inclusive o caso que eu mencionei lá de troca de datas, de caracteres, criando arquivos lixo. Então, esse malware ele fazia. Então, ele tinha uma persistência com dois C2. Um era o Cobalt Strike, onde a gente conseguiu identificar através da análise forense na memória. E o outro era o China Chopper modificado, ele não era o sample original. Para eu conseguir entender o funcionamento desse China Chopper, eu tive o prazer de coletar ele e dentro de um laboratório e ver como ele funcionava. Então eu vi todas as funcionalidades para eu poder entender como que o atacante ele estava trabalhando. Aí que eu comecei a entender algumas ferramentas que ele estava utilizando, até para você ter uma ideia de como você vai agir nessa resposta a incidente. Então foram longos meses, tá? Trabalhando nessa resposta a incidente para conseguir tratar. Mas, cara, teve, por exemplo, tem um outro caso até saindo desse, que teve um incidente de ransomware e que no meio do incidente de ransomware estavam tentando atacar a rede Wi-Fi para dificultar a nossa ação. Nossa equipe de resposta a incidente estava trabalhando e em cima desse ransomware e a gente identificou que tinha um Pineapple que estava, não sei se todos conhecem o Pineapple, da Hack5, mas que estava derrubando nossa rede, estava clonando, estava tentando onar nossas máquinas, então estava atacando a equipe de resposta a incidente. Então a gente até pediu para os seguranças tentar encontrar um furgão, alguém com um computador suspeito e tudo mais. Não encontramos, mas foi bem complexo, então o atacante comprometeu a empresa e estava lá dificultando a nossa vida presencialmente, então ele estava próximo. Então a antena, ela tem a sua distância para poder chegar, mas a gente já estava alguns andares acima, então a gente não sabia se ele estava alguns andares abaixo, outros andares, ou se estava no estacionamento, ou na rua do lado.
mas ele estava dificultando a nossa vida. Então esse foi um caso também bem interessante, que é algo que também me faz entender que realmente estamos vivendo contra esses grupos hackers aí, que até me dá um pouco de gana quando eu estou tratando uma resposta a incidente, tá? Certo, eu acho que o Leandro fez uma pergunta aqui. Seria tipo um easter egg pra diversão? Deixar o mod menu escondido até alguém achar e ver o que é capaz de fazer? Pode ser, claro, pode ser sim. Então o cara vai lá, deixa, se a pessoa encontrar, isso a gente encontra bastante em CTF de cracks, né? Então quando você quer treinar engenharia reversa ali, e a pessoa, o desenvolvedor deixa alguma coisa para você descobrir lá dentro, ou até mesmo esse easter egg. Então você vai lá, encontra e opa, consegui aqui. Mas, né, aí já vai muito do desenvolvedor, da empresa que criou o jogo ou o dispositivo. Beleza, Jeff Beats mandou uma pergunta aqui, um enredo do Enem. Desculpa, pessoal, somos amigos, tá? É, hoje vemos um cenário de jogos muito amplo com relação a plataformas. Pode falar um pouco sobre como jogos mobile craqueados e até legítimos podem representar uma ameaça em nosso dispositivo? O que exatamente você acha que motiva atacantes a terem dispositivos móveis como alvo? Tá, a parte dos dispositivos móveis, ele é um tema bem diferente, porque a gente trata de um outro sistema operacional. Os Androids, por exemplo, o iOS, ele já possui uma sandbox ali que já dificulta um pouco a vida de um atacante, tá? Então, o atacante, ele, para ele conseguir acesso, ele teria que fazer um root ali, conseguir uma forma de sair dessa sandbox para poder executar todas as funções do sistema operacional. Então, ele já possui uma camada de segurança a mais. E o porquê que os atacantes eles focam, mesmo assim, em dispositivos mobile? É porque, vou dar um exemplo para vocês, aplicações mobile em si, ela tem menos atenção do que aplicações, entre aspas, tradicionais. Então você vai fazer muitas vezes um pen test em uma aplicação web, você não encontra praticamente nada. Aí de repente você fala, opa, mas tem aplicação mobile ali que é a mesma aplicação que eu estou testando aqui, então vamos ver como que funciona essa API. E muitas vezes lá você encontra uma vulnerabilidade. Quando se fala do atacante focar esse celular, esse dispositivo, é porque muitas vezes, hoje em dia, a gente anda com isso na mão, né? Então, todo momento você está ali, está enviando alguma coisa, você possui softwares corporativos no celular, você possui aplicativos bancários, WhatsApp, Instagram, então diversas redes sociais. Então você está utilizando muito mais do que o computador. Hoje em dia as escolas elas estão dando aula de informática porque as crianças estão esquecendo como que utilizam um computador. Eles não sabem utilizar, então ficam mais no celular do que no computador em si. Em relação aos jogos, funciona basicamente da mesma forma, tá, Gabriel? Então você consegue fazer engenharia reversa, você utiliza algumas ferramentas diferentes para poder encontrar o código. Geralmente tá, de vez de ser assembly, tá em Kotlin, que daí é uma linguagem de baixo nível, você consegue modificar algumas coisas, entender comunicação da API com o servidor, consegue interceptar, mas tem como fazer sim, inclusive é bem divertido mexer nisso se alguém tiver interesse aí, é uma sugestão, tá? É bem bacana. Porra, mais um workshop aí pra lista. Então, calma lá, aí pode chamar o Luigi, tá? Que o Luigi é brabo nisso aí. Bora lá. O Lucas Amorim tem uma pergunta, então, se tem vontade. Beleza. Nessas situações, tipo, que nem você mencionou do caso lá, que teve o APT chinês e tal, quando você testa esse vírus em laboratório, às vezes eu imagino que você consiga descobrir o IP do cara, toma alguma atitude, assim, tipo, leva pra polícia, faz alguma coisa? Como que é o procedimento? Cara, sempre que uma empresa sofre ataque, a gente já recomenda abrir um BO e enviar para a polícia, já de primeiro, tá? Quando é de terceiro, por exemplo, a gente está prestando serviço para a empresa, a gente entrega o relatório como recomendação, tá? Muitas vezes já foi denunciado, então tentar fazer o takedown do IP, do C2, isso acontece, mas os atacantes eles possuem diversos milhares de botnets espalhados aí, então isso
raramente resolve o problema, tá? Os ataques às campanhas vão continuar. Mas sim, você faz recomendações para os clientes, para as empresas que sofreram esses ataques. Você abre o BO, o boletim ali certinho. Se teve vazamento de dados ou suspeitos, você tem que conversar e noticiar a ANPD. Então, tem que seguir o processo certinho, tá? Não tem como fugir disso. E até o recomendado. Tá? É o recomendado, você precisa ter isso por questões de LGPD e tudo mais, tá? Beleza, Lucas. Pedrocas mandou uma pergunta aqui. Você ficou sabendo do suposto spyware que estava instalado no Borderlands 2 na época que ele ficou de graça na Steam? Esse não foi do jogo desse recente que teve agora? Que eu mencionei? Ou era outro? Que eu não, agora eu não estou me recordando, tá? Se você quiser subir aí e contar um pouco mais sobre esse caso, que eu não me lembro, não. E Pedrocas, se quiser subir aí, fica à vontade. É só solicitar para participar aqui do palco. A Sabes perguntou aqui. E os adblocks? Eles realmente aumentam a segurança ou podem trazer algum risco escondido também? Hoje em dia, eu recomendo utilizar de adblock o próprio Brave, tá? Eu utilizo o navegador Brave. Eu tô usando bastante o Edge também por questões de migração de notebook, mas o recomendado ali é utilizar o Brave, porque daí o Brave ele já possui embutido esse adblock. Então ele já vai te deixar mais seguro, tá? Não quer dizer que você, opa, beleza, não tem o adblock e posso entrar em qualquer site, não é bem assim, tá? Mas vai evitar aquele misclick em algo que você não queira, tá? Que é as notícias que levam o malware até você. Beleza, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta aí pro Lucas? Fique à vontade, galera. Mas todo mundo começa a digitar. Vamos lá, vamos lá. O que eu não souber e alguém souber aí na plateia, fique à vontade, porque tem uma galera braba aí. Quiserem falar, fiquem à vontade, porque daí, né? Aí eu aprendo junto com a galera aí, não tem como. Ó, o Lev perguntou aqui. O cenário político impacta no cenário cibernético? Sim, sim. Inclusive, existem hacktivistas ou APTs governamentais são contratados pelo governo para poder, por exemplo, estou em guerra, então, guerra da Ucrânia e da Rússia, por exemplo. Teve diversos casos de hackers sendo mortos, de fazendo ações, filtrando dados, vazamentos, espionagem industrial para descobrir pontos de onde ficava o quartel-general, ponto de concentração da, do outro governo. Então, sim, cara, sim, isso acontece bastante. Existem APTs específicos para isso, inclusive. Então, existe o APT que foca somente no que o governo mandar. Então, o governo contratou, vai executar esse tipo de ação. Então, sim, inclusive teve casos aqui no Brasil, né, de vazamento e tudo mais. Jeff Beats perguntou. Lucas, como faz para ser tão lindo? Ah, para, cara, eu tô com a webcam ligada aqui, cara. Não faz isso comigo, não. Que isso? Subir aqui no palco, você não quer falar, né, filha da mãe? Aprendi contigo. Beleza, fica à vontade, galera. Tem mais pergunta aí? O pessoal tá digitando, não sei se eles estão digitando para fazer pergunta ou outra coisa. Tem alguma coisa mais aí para adicionar, Amorim? Aí que é a tua chance. Não, tenho não. Eu só comentei ali no chat que teve uma notícia há uns anos atrás, acho que foi antes da pandemia, que o Estado de Israel ele para um ataque hacker explodindo o prédio que os caras se encontravam. Lá, Sim. lá no Oriente Médio, a galera é poucas ideias. Sim, porque nada mais é do que um inimigo, né? Então, e hoje em dia, como pela hiperconectividade que nós temos, um hacker no seu ambiente às vezes é mais impactante do que, sei lá, uma base ali que destruíram e tudo mais. Então, pra estratégia de guerra, isso é de muita valia.
É verdade, teve o ataque aos pagers mesmo. Eu vi ali. Qual foi o. Não sei quem perguntou que sumiu aqui agora. Mas teve o ataque aos pagers, sim. Que daí utilizaram. Cara, esqueci o nome da técnica. Cadê Eber? Eu sei que você sabe, Eber tá aí ainda. Saiu? Ixi, o Web já foi dormir já. Pois é. Eu esqueci o nome do ataque, mas é um ataque que você emite ondas pra poder impactar no sinal dos pagers e tudo mais. Eu esqueci o nome. Não é bem a bomba. Deixa eu ver se eu não acho que. Mas é um ataque que você pode emitir e desabilitar tudo que foi eletrônico, por exemplo. Eu esqueci o nome mesmo, fugiu. É um ataque EMP, pelo que eu vi aqui. É pulso eletromagnético. Que daí você consegue desligar todos os equipamentos ali. E daí, fechou? Como é que ficou? Bom, é isso, pessoal. Acho que fechou então. Se mais alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar o LinkedIn do Lucas ali no chat geral. Vocês podem adicionar ele e. Ah, meu Deus, olha o Abner. Fiquem à Ele vontade. jogou o chat GPT ali, ó. Pois é, eu tava Ah, pesquisando não. aqui no chat também. Ai, mano. Ele tá escrevendo desde a última vez que eu comentei lá do enunciado do Jeff Beats. Você vê, né? Responda ele na dele amanhã. Pois é, não, pode deixar. Mas beleza, obrigado pelo convite novamente, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de me chamar no LinkedIn, me chamar aqui na comunidade mesmo. Obrigado pela presença de todos e boa noite pra todo mundo aí. Valeu, abraço. Muito obrigada, Lucas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão de verdade por todos que compareceram aí. É isso. Espero que tenha agregado alguma coisa pra vocês. Agradecemos muito aí a participação de todo mundo que apareceu. Obrigado, pessoal da Soft aí, por ter me ouvido, mesmo quando eu estivesse ali como vendedor da 15. Você já ouviu falar em comunidade? Mas é isso, galera. Obrigadão aí, boa noite pra vocês. E é isso. Logo mais teremos mais um evento. Valeu, obrigado.